Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje o nosso programa vai mergulhar em temas que estão no centro da vida da região metropolitana de Porto Alegre. Desafios como as cheias, que recentemente afetaram tantas pessoas, mobilidade, segurança, saúde, educação, meio ambiente e as atitudes consorciadas possíveis dos municípios para enfrentar tudo isso. E nos 30 minutos que temos, também vamos falar um pouco de política, de eleição, ainda fazendo um rescaldo de outubro de 24, porque o meu convidado é o presidente da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, e o prefeito mais votado da história de Guaíba, Marcelo Maranata. Ele é do PDT e foi reeleito com 78% dos votos, certamente uma das maiores vitórias do partido no estado. A Grampal, presidida por Maranata, é uma entidade que representa 3,5 milhões de gaúchos e responsável por 35% do PIB do Rio Grande do Sul. Bom dia, prefeito, tudo bem? Bom dia, Kleber. Que privilégio poder estar aqui. Imagina. Em nome da região metropolitana, dos prefeitos, né? Da cidade de Guaíba também, a cidade que Deus permitiu que eu fosse prefeito, e ter a oportunidade de a gente falar assim dos problemas da região metropolitana, aquilo que nos aflige, né? As dificuldades que a gente enfrenta e que enfrentou também, que a gente tem muita coisa para superar ainda. É um balanço do ano, chegando no final do ano, né? A gente está aqui a oportunidade também de agradecer, porque fazer quase 80% da ano votação, vitorioso, né? No meio depois de enchente, tudo que né? se viveu então lá. A gente tem sim muito que agradecer por estar aqui também, pelos aprendizados, até nas lutas, nas dificuldades que a gente enfrenta. A gente aprende, né? Deus nos dá a oportunidade de aprender, de crescer e tomar decisões, né? Então, nesse momento, a gente tem importante agradecer, fazer uma reflexão do ano e projetar, né? Porque agora qualquer coisa que acontecer no evento climático já não vai ser mais surpresa. Então é o momento de a gente, como gestor, ter atitude, separar recurso, se organizar, montar estruturas para se preparar sempre para os eventos climáticos que vão acontecer, a gente querendo ou não, né? Ô prefeito, antes da gente entrar nas pautas, o nosso programa não é de perfil pessoal, mas ele tem boa audiência na política, na comunicação, na área jurídica. Eu queria entender um pouco o seu perfil político pessoal, entender um pouco aí de onde vem, do que se alimenta, né? Não tomar os 30 minutos, mas me resume um pouco a história deste prefeito reeleito aí com quase 80% da nossa querida Guaíba. Eu sou natural de Camaquã, me formei em Direito na Universidade de Guaíba, vim para Guaíba mais ou menos no período da FOR, naquele período que Guaíba recebe uma notícia ruim de investimento e assumo a presidência do Sindilojas, porque a minha vida é no varejo. E sempre envolvido com o setor empreendedor. O senhor é um empreendedor, então? Me dedico demais, né, para ajudar a cidade a vencer essa etapa, retomar o desenvolvimento. E nessa condição, né, de presidente do Sindilojas, participando dos conselhos na prefeitura, diretamente envolvido para a retomada do desenvolvimento da cidade, eu fui convidado a participar do PDT. Meu professor na faculdade era do Vieira da Cunha e ele era muito envolvido no partido, e na cidade quem comandava também o PDT na época era o seu Jonas, que era presidente do CDL. E entro no PDT, fico presidente da Juventude do PDT, e nesse período fui convidado a ser vice-prefeito com o prefeito Henrique Tavares, que era o médico e vereador mais bem votado da cidade, atual vice-prefeito, indo à eleição com uma aprovação muito grande. Então, nesse período que eu ingresso na vida política, fiquei vice-prefeito do prefeito Henrique Tavares, nunca fui vereador, sempre tive um olhar para a gestão do executivo e me apaixonei, né, pela gestão pública e desde então já concorri contra o Henrique naquele ano, depois concorri contra o Esperoto, foi minha quinta eleição que eu virei prefeito. Ah, não sabia disso. 212 votos. Quinta. Tu perdeste pro Henrique, perdeste pro Esperoto. Depois concorri a deputado. Mas eram uns concorrentes bons também. E aí, ali naquele E aí fosse momento, a deputado uma vez também. Isso, 212 votos, ganhamos a eleição junto com a Claudinha, que também era vereadora, tinha concorrido. Que hoje é do PL, na época, lá na primeira eleição, era Democratas, né? Democratas. E aí ela passa para o PL e a gente monta essa composição
Difícil, a gente sabia que era difícil, mas separados a gente não ia ter chance de jeito nenhum. Então, ganhamos. Vocês derrotaram quem na primeira eleição? O Francisco Speroto na primeira eleição. O Speroto. 212 votos foi a vitória. Então, e agora, prefeito, o que explica essa tua vitória tão marcante? Primeiro, essa coisa de conseguir dar a resposta que a população desejava. Um prefeito que ficou pouco tempo na cadeira, né? O lugar que eu menos fiquei foi no gabinete. Então, eu vou de bicicleta para a prefeitura, eu ando de ônibus no bairro, eu vou no hospital. Tu é de rua? Eu sou de rua. E esse ser de rua, esse contato direto com o povo, com a comunidade, e ao mesmo tempo tendo reunião cedo com secretários, conseguindo escolher as pessoas certas e ter um bom planejamento estratégico, aquilo que a gente aprende com o varejo, aprendi muito com a FEComércio, com o presidente Bom e também com esse presidente Sabadini, isso nos deu uma escola que a gente conseguiu levar isso para a gestão pública, mesmo com as dificuldades da gestão pública, a gente conseguiu entregar e fazer muitas entregas mais rápido do que o setor privado. Então, você consegue adquirir uma confiança do setor econômico, dar a resposta que a população mais precisa, que são os mais necessitados, atende necessidades importantes. A gente abriu o restaurante popular, deu material escolar para as crianças, fez mais de 180 quilômetros de asfalto na cidade, compramos uma usina de asfalto, dá uma resposta de abrir um hospital que a cidade não tinha hospital. Então foram uma série de ações que a gente fez, colocando lâmpada de LED, arrumando a cidade, trazendo novas empresas, o Elo Sul. Guaíba melhorou. Guaíba melhorou. E aí as pessoas estão... Você conhece isso. A cidade há 8 anos atrás, 10 anos, e você vai a Guaíba hoje, você não é a mesma Porque às cidade. vezes tem prefeito que é bom de rua e ruim de gestão, né? Esse equilíbrio é interessante de encontrar, né? Ou tem prefeito que é muito bom de gestão e ruim de política, ruim de rua, né? Esse equilíbrio é um pouco o segredo, né? De um governo bem sucedido. E tem que trabalhar muito, não adianta. E aí eu não podia perder a chance. Minha família já não queria mais, a mulher já não queria deixar mais, né? E aí eu tive a oportunidade, então é 7-0, 24 horas, não tem, é dedicação completa e as entregas, você tem que fazer entrega, não adianta você falar. Na polícia tem que ter entrega. Tem que entregar, você tem que melhorar, governar. Tem que melhorar a vida das pessoas. Abrir um restaurante popular e quem está precisando de um prato de comida, está precisando de um remédio, uma vaga no hospital, não quer saber se o dinheiro vem da esquerda ou vem da direita. Eu estou com fome. Eu preciso do remédio, eu preciso da consulta, eu preciso de uma rua boa, de um ônibus bom. Então as pessoas elas estão muito mais pelo gestor que tem atitude, que ela olha para o gestor, eu me identifico com você, Kleber. Se eu estivesse no teu lugar, eu ia fazer a mesma coisa. Sei que não foi fácil, você enfrentou, mas você não ficou debaixo da cama, você não se escondeu. E perdoa até alguns equívocos. Quando tem essa integridade, se é verdade, o eleitor compreende. Olha, não concordo com tudo, mas... Mas eu compreendo que ele fez o máximo que ele pôde fazer, e inclusive explicou quando não... Exato. Por que você não fez? Não fiz por isso, por aquilo. Não deu para fazer. Então, esse eu acho que esse é o olhar do novo gestor, que a população está pedindo. Verdade. Ô, prefeito, como é que tá, o que é Guaíba hoje? Porque aqui o porto-alegrense às vezes não sabe direito, né? Está aqui do lado e não conhece. Do que vive, qual é a economia de Guaíba? Como é que está a cidade hoje? Olha, Guaíba hoje, saiu a notícia ontem do FPM, nós somos hoje a 5ª economia do estado do Rio Grande do Sul, né? O 4º a fundo de participação dos municípios. Chegamos aí entre os maiores ICMs do estado e o que nos movimenta, né? A base da nossa economia está na celulose, hoje saindo o maior eixo de celulose do Brasil, entre Barra do Ribeiro... Que acabou de anunciar um investimento gigante, né? Gigante. 200 bi, né? 24 24 bilhões. bi, perdão. 24 bi e fez agora a inauguração do projeto BioCMPC, que foi 2,75 bi, o maior investimento privado já do estado. A Toyota nacionaliza todos os carros em Guaíba, então você pegar hoje qualquer Hilux no Brasil, saiu com nota de Guaíba. Ah, sai por ali? Eu não sabia disso. Ela entra pela Argentina, chega no nosso CD, no CD ela coloca algumas peças e aí a partir dali ela nacionaliza o carro e vende para o Brasil inteiro, que é a Hilux. Nós temos a fábrica de elevadores TKE, inclusive subi no prédio aqui no TKE. A gente tem a fábrica da Melhoramentos, tem a fábrica da Celupa também, que fica no nosso município. A gente tem agora chegando a fábrica do DA62, que é um avião da Aeromote, que saiu agora, terça-feira, votou ontem na Assembleia, né, a doação do terreno para a construção do DA62,
que é o avião mais moderno da categoria, o mais vendido da Alabasta também. É a terra do Elosul, que é o centro de logística, o maior centro logístico do estado do Rio Grande do Sul é lá hoje, já com a primeira unidade ocupada todo pelo pavilhão da Lebes, então é uma importante estrutura, e mais de 27 novos empreendimentos imobiliários. A vinda do catamarã para Guaíba foi um marco para desenvolver não só a economia, trazer novas oportunidades, mas também o turismo. Mais de 12 milhões de pessoas já foram a Guaíba de catamarã, que é uma viagem fantástica. Guaíba é uma das cidades mais bonitas da região metropolitana. É maravilhoso mesmo. Quem não fez, indico fazer. Fui com os meus filhos, adoraram o programa, é muito bonito. É um passeio, né? Passeio. É um passeio, vai. A gente sofreu agora com a enchente, né? Estamos reformulando a cidade. Eu ia te perguntar, e as enchentes, como que pegou ali? Embora 1/3 da cidade. Um terço. 1/3 da cidade, foram mais de 40 mil pessoas desabrigadas e nós ainda recebemos 20 mil pessoas que vieram de Eldorado do Sul. Porque a cidade de Eldorado ficou completamente destruída. Pior ainda, né? E Guaíba tem uma relação direta com Eldorado, porque Eldorado se emancipa de Guaíba. Então muitas pessoas têm parentes em Guaíba, trabalham com colegas, o chefe mora em Guaíba. Então as pessoas fugiram para a casa dos amigos, a cidade mais próxima. Nós estamos a 2,5 km. Sim, é contígua quase. E rapidinho a cidade ficou cheia. Nós tivemos 84 abrigos espalhados na cidade. 84. Foi gigante, um trabalho, abrigo só para camada. E de estrago, assim, o que estragou? Casa? Escolas, postos de saúde, mais de 300 casas. A gente fez a solicitação para o governo. Inclusive, a gente está aguardando aí que o governo faça, né, o aceite dessas 300 casas para a gente poder contemplar as famílias que perderam, né, ou que não podem voltar para suas casas. Também a gente tem hoje mais de 12 mil pessoas morando em Guaíba que não são de Guaíba. Pessoas que vieram de Eldorado, a maioria? Das ilhas e bastante gente de Canoas, claro, né, que mudou para Guaíba. E ficou. Ele morava de aluguel em Eldorado, arrumou uma casa em Guaíba, está pagando aluguel em Guaíba e não volta mais. Ficou. Não volta mais. Mas os equipamentos públicos já, a maioria, recuperados? Todos. A gente foi uma das primeiras cidades que conseguiu restabelecer todos os seus equipamentos públicos. A gente fez obras importantes, como a travessia do Bairro IP, que toda de galeria, foi uma obra de mais de 2 milhões de reais. A gente fez ela em 45 dias, colocamos as galerias, que deu proteção e também vai dar maior vazão para a água. Já montamos um dique, né, que é uma barreira de contenção de 2 quilômetros, né, acima, 80 centímetros acima da onde a água passou, e vamos inverter esse canal também, e já fizemos desassoreamento de todos os canais que alimentam e passam por dentro da cidade de Largo do Guaíba. Então, a cidade não está tudo feito ainda, porque ainda tem uma obra ainda de vazão, mas 80% já está pronto daquilo que a gente tinha planejado para a cidade. Mas não é só Guaíba, não é só Canoas, Porto Alegre, Novo Hamburgo que tem que fazer esse trabalho. A gente precisa ter esse trabalho em conjunto, que é a proteção, né, da região metropolitana, que foi hoje anunciado. Nós cobramos na nossa reunião da Grampal, né, com os prefeitos, e foi anunciado hoje que saiu o decreto lá de criação do fundo. Ainda não foi depositado o recurso, mas são 6,5 bilhões de reais que só atualiza os planos, organiza todos eles e licita aqueles que estavam existentes. Não tem planos novos. Faz o básico, recupera o que tinha apenas. Ainda faz o básico, né? Precisa avançar mais, porque ele está protegendo algumas cidades, mas precisa fazer, né, um trabalho de contenção em toda a bacia que alimenta, e aí nós estamos falando do Jacuí, Taquari, Gravataí, Arroio Feijó, Rio dos Sinos 1 e 2, Gravataí 1 e 2, e todos eles precisam se comunicar e conversar um com o outro, para depois estabelecer uma governança de todo esse sistema, que vai ter bomba, que vai ter dique, que vai ter comporta, que vai ter uma série de ações que vão ter ações preventivas de manutenção e também fazer ali como chama, os atos preventivos, né, que precisa ser feito dentro dessa governança. Mas certamente vai ter que ter uma governança específica para o sistema, né? Provavelmente, Kleber, eu acredito que vai ter aqui uma concessão, tá? Diferente do que tem hoje. Concessão de estrada. O governo federal vai topar isso? Está se convencendo, talvez? Vai ter que botar um pouco de dinheiro do Estado, dinheiro talvez metropolitano, e um dinheiro da União para manter, porque não tem como remunerar uma concessão assim. Alguém vai ter que entrar. Muito dinheiro, né? Mas não tem. Isso não é para prefeito fazer, não é para o governo do Estado fazer com a Metroplan ou qualquer outro órgão criado. Não vai conseguir.
A União também vai ter que botar alguém para fazer essa concessão, vai se remunerar talvez com royalties de petróleo, talvez com a própria crédito de carbono, enfim, vai ter que achar um jeito. Para mim é uma conversa nova essa, não tinha visto ainda eu, pelo menos, cogitar essa possibilidade mais avançada de um modelo de governança para isso. Os prefeitos já estão falando, então, sobre isso. Nós estamos falando, a gente ainda não ouviu ainda que solução o governo vai dar, mas nós entendemos que na mão de prefeitos que trocam a cada 4 anos, não tem como deixar uma governança de um sistema tão complexo. E que não é só do município, né? Passa por todos, como tu disseste. E que no dia que der enchente, a bomba tem que funcionar. Aham. E ela, seja ali, lá ou acolá, né? E aí, para ela funcionar, tem que ter um gerador. Esse gerador tem que trocar de combustível semanalmente. Combustível parado tem que ligar o tempo todo. Você tem que ter uma bomba ali, porque quando der qualquer episódio, vai faltar luz. Tem que ter um gerador que vai funcionar, que vai gerar para tocar essa bomba. Então, isso é um sistema complexo que tem que ter manutenção contínua e não está na mão, né, de prefeitos ou até do governo do estado fazer isso. Quando acontecer, não vai funcionar se estiver na mão do gestor. Ô prefeito, explica aí para o nosso ouvinte o que é a Grampal, afinal, para quem talvez eventualmente não sabe qual é a função dela. A Grampal é a associação que une 22 prefeituras, aqui está 35% do PIB gaúcho, 40% da população gaúcha está nesses 22 municípios. A gente costuma que a gente não tem direito de errar e sim ter uma estratégia, né, de educação, de infraestrutura, porque no momento que a gente toma uma decisão como prefeitos nessa reunião, né, nessa micro-região, a gente impacta 40% do povo gaúcho. Então, as nossas reuniões acontecem mensalmente e a gente tem pautas que são comuns a todos nós, prefeitos, inclusive uma delas agora é a criação de uma lotérica metropolitana, que foi autorizado a fazer municipal, para que o resultado dessa loteria metropolitana, cada prefeito vai poder dizer na sua área, colocar em educação, colocar em saúde, infraestrutura, colocar no transporte público, que é outra situação que a gente está passando grave, né? A falência do transporte público, tem muita gratuidade e não tem ninguém pagando, o pessoal migrou para o aplicativo e alguém precisa sustentar esse sistema, então talvez a gente tenha que encontrar alternativas e uma delas é essa. Então são essas pautas que nos unem, como por exemplo a saúde metropolitana. Hoje a gente tem filas de espera de quase 100 dias para fazer que loucura. Para fazer um cateterismo, né? Então são pautas que nos unem para a gente reivindicar melhorias para a região metropolitana. Eu vi que o senhor se preocupa muito também nos seus conteúdos com a educação, né? A necessidade de unificar uma estratégia para a educação infantil entre os municípios e a educação do seu município. Eu vi sempre que a educação está nas suas prioridades, né? Como eu falei há pouquinho, se a gente der uma resposta de educação na região metropolitana, que hoje o Estado, a gente já foi pioneiro na educação, né? O Brasil olhava o que o Rio Grande do Sul faz. Hoje está ao contrário. Hoje somos dos últimos em educação. É uma vergonha. Né? Como a gente é um Estado que a gente, todo mundo migrando daqui, ninguém vindo para cá, o jovem indo embora, você vendo o pessoal indo para o Paraná, Santa Catarina, indo para o Mato Grosso, muita gente lá no oeste da Bahia, você vai lá em Barreiro, você vai ver um monte de gaúcho lá, e Eduardo Magalhães é só gaúcho. Dando aula. Dando aula, e a gente aqui perdendo nossos talentos, a gurizada indo embora para fora do país. A gente não está conseguindo segurar, o Estado muito arrecadatista, a gente tem o problema da enchente, mas a gente tem um problema sério de irrigação no Estado, todo ano a gente passa por seco, ninguém mexe nessa pauta que ela é importantíssima. A gente tem aí o rio assoreando, navios tendo que voltar, que não conseguem chegar em Porto Alegre, voltando para Rio Grande, para voltar o produto via terrestre. Isso é um absurdo, isso vai encarecer os produtos. Agora foi fertilizante que voltou, esse fertilizante vai chegar mais caro na mesa, né, lá no agricultor, consequentemente na mesa. O Guaíba tem áreas que dá para ver areia, né, prefeito, a olhos nus. Aqui tem uma ilha que a Fernanda fala que é a ilha da FEPAM, né? Tá surgindo ilhas no Guaíba e nós ainda não chegamos na época da seca. Não chegamos na época da seca. Então, eu tenho a impressão, olhando assim, que tem lugares que parece que a gente vai chegar de Guaíba para cá, vai dar para vir a pé. Pois né? é, que loucura. A gente ri, mas é desastroso. E a educação é uma delas, tá? Se a gente acertar na educação, principalmente começando na educação infantil, e ter um sistema unificado na educação metropolitana, a gente vai dar um ganho para essa criança que, por muitas vezes, tem a cidade como quase um bairro de Porto Alegre. O senhor conseguiu mexer lá, melhorar a educação? Conseguimos. A nossa, hoje... Eu vejo bastante teoria em educação e o resultado não vem muito. Né? Porque
educação, assim, você tem que botar um programa, e os programas que a gente conseguiu implantar, inclusive de alfabetização, e eu tenho uma professora minha que estudou fora, e ela trouxe o material que ela trouxe de Portugal, produziu material em sala de aula, e hoje eu tenho, né, na escola José Carlos Ferreira, na educação infantil, 100% das crianças lendo já na educação infantil. Coisa que a gente tinha, crianças na terceira, quarta, quinta série, sem saber escrever. Então, você tem boas práticas que você pode trazer elas e aplicar na região metropolitana. Uma criança que sai de Sapucaia e o pai inventou de mudar, arrumou um trabalho lá em Novo Hamburgo. Essa criança não precisa sair de Sapucaia para Novo Hamburgo, ou de Guaíba para Eldorado do Sul, e chegar na sala de aula, já ter que encontrar uma professora nova, amiguinhos novos no bairro que ela vai ter que encontrar, outros na escola, e ainda se deparar com um material totalmente diferente que ela tinha no colégio. Ela pode sair do colégio com uma mochilinha, né, mochilinha da educação metropolitana, uniforme da educação metropolitana e com os mesmos materiais de ensino, porque a gente conseguiu, com a nossa equipe pedagógica, com os prefeitos da região, com todos os secretários de educação, encontrar uma metodologia que atenda à necessidade de todos, buscando o que tem de melhor no mundo e aplicando para as nossas crianças aqui. Se a gente acerta isso, a gente vai levar a régua da região metropolitana e, em vez dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, em 22 você impacta 40% das crianças e dos estudantes do Rio Grande do Sul. Essa sua consciência compartilhada com a maioria dos prefeitos, parece que está maduro isso? O que nós precisamos para colocar em prática foi justamente esse período agora. Eu assumi a Grampal no último ano. Então, a gente precisava dessa virada de chave, porque a gente elegeu prefeitos novos em Canoas, né, Alvorada. Que é muito importante. Nós estamos falando de Canoas, a segunda economia. Gigante. Aí você tem Alvorada com o Douglas, você tem Cachoeirinha, você tem prefeito novo em Novo Hamburgo, tem prefeito novo em Esteio. Então, você tem uma série de cidades que não adiantava a gente tomar essa decisão unicamente na esfera política, né? A gente trouxe isso para a equipe pedagógica e acertou isso com a equipe pedagógica, mas precisa chegar um novo gestor para assinar embaixo e validar esse processo. O senhor tem mais um ano de Grampal? A gente vai até abril. E é possível que fique mais um ano, né? Tá. Você tem que ter um acordo entre os prefeitos. Você está na ponta das suas prioridades da educação. Ô, prefeito Maranato, fico te ouvindo, né? Lembrando que o senhor é do PDT e vejo alguma dificuldade aí das suas conexões com, pelo menos com o PDT mais ortodoxo, da Internacional Socialista e tal. E queria te ouvir um pouco sobre, imagino que o PDT não esteja lá essas coisas, vi que tem aí um debate interno sobre inflexões do partido para uma posição mais centrista, moderada, moderna. O senhor é um empreendedor. Como é que está essa discussão? Qual é a sua criticidade, a sua contribuição para o partido nesse debate? O partido teve agora, na semana passada, uma reunião e ouviu os núcleos de base, fazia mais de 10 anos que não acontecia isso, e isso se deu por um resultado de eleição que a gente perdeu mais de 30 prefeituras. A tua vitória foi a maior? Ou uma das hoje maiores? Eu sou o maior prefeito do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no PDT. Veja só. E no Rio Grande do Sul, das cidades acima de 80 mil habitantes, a maior aprovação do estado do Rio Grande do Sul hoje é a cidade de Guaíba. E o PDT para fazer essa reflexão, identifica que tem problemas, né? Joga o problema para as bases, divide em 5 núcleos, e aí na parte da tarde a gente tem ali uma série de rodadas, né, de tudo que foi discutido para a gente montar um planejamento estratégico. Então, foi muito importante, o presidente Romildo abriu essa oportunidade para a gente falar, mas a gente identificou que o eleitor, ele não está mais por votar no partido de A ou de B, as grandes figuras, né? Votar como né, Pedro Simon, né? Enfim, Jair Soares, Pasqualini. Né? Eu preciso de um prefeito, de um vereador, de pessoas com quem eu me identifico. No tempo de hoje. No tempo de hoje. Um prefeito, uma prefeita, um vereador que luta pelas minhas pautas, que está presente na comunidade, que é incansável e que tem identidade com a comunidade. Então, está próximo da realidade do dia a dia. E isso ficou muito marcante para nós. O partido, né, na grande maioria das pessoas que se pronunciaram, entende que o partido tem que vir mais ao centro, né, ainda que centro-esquerda, mas vir mais ao centro. Essa é uma postura. Em Guaíba, a gente tem já essa postura de ser um partido de centro, né, na nossa cidade. E está aí o resultado, né? Como eu falei, as pessoas não querem saber se o dinheiro do remédio dela vem da esquerda. Ninguém chega no médico, doutor, antes o senhor me dá
o remédio aqui, que partido você é? E no município isso é ainda mais É forte, mais né? ainda. E a gente, prefeito, você tem, olha, eu consegui o máximo de recursos que eu pude conseguir com o governo Bolsonaro e todo o recurso que eu pude com o governo Lula. Ambos fizeram bastante votação na minha cidade, tem votos, tem os seus eleitores lá, e eles precisam dar resposta para quem mais precisa, que é o prefeito. É na ponta que a gente faz saúde, faz educação, faz infraestrutura, faz segurança. Então, O excesso de proximidade do PDT com o PT pode ser um risco para a manutenção do partido? aqui no Rio Grande, sim. No Rio Grande do Sul, sim. Eu imagino que sim. Né? Assim, pelo movimento que deu nessa eleição, o resultado dessa eleição, em que a direita teve uma ascendência e pelo perfil do Estado do Rio Grande do Sul, acho que o partido tinha que ter sua candidatura. Né? Eu vou brigar sempre com candidatura própria, tanto ao governo do Estado, né, como também no governo federal, para que a gente tenha espaço para o debate, para o partido poder crescer, partido que vai ficando de puxadinho dos outros, e que não tem identidade. A população vai fazendo isso. Você não tem identidade. Olha sua postura. Aí sempre atrás, encostado nos outros. Eu acho difícil o partido crescer se ele não tiver candidatura majoritária. E o teu nome passou a ser cogitado depois desse resultado que tu mesmo narraste, inclusive para isso, né? Para a candidatura a governador. O presidente Romildo esteve comigo, né? Logo depois da eleição, esteve lá em Guaíba, foi lá fazer uma visita de cortesia, dar os parabéns. Ele também se elegeu prefeito de Osório, né? A cidade que ele vai fazer a gestão a partir de janeiro. E Romildo, né, fez esse convite, fez essa provocação. A gente é um soldado do partido, tem uma cidade importante, como eu disse, a quinta economia do estado do Rio Grande do Sul, e precisa entender essa pauta, discutir isso internamente do partido, fazer essa construção. E a gente é um soldado do partido, tá se preparando, né, justamente para atender as pautas que não são da gente, mas as pautas que são do Rio Grande do Sul. E a gente precisa de alguém que dê a resposta. Como é que a gente vai fazer para sair da educação onde a gente está? Como a gente vai voltar a crescer, deixar de ser um estado tão arrecadatista como é, resolver essas pautas ambientais? Tem muita coisa para a gente resolver, porque o estado está ficando velho, a dívida é gigante. A dívida é gigante. Ainda é. Já nós Às vezes você tem a ilusão que não, mas ainda é enorme. Não, a gente pagou muita coisa com o dinheiro da CE, está acabando o dinheiro da Corsã, recebemos um perdão por conta da enchente, mas hoje 63% de tudo é folha. Isso. E grande parte de nativo. E tem que gastar 30% em educação, tem que gastar. Qual é a sua avaliação do governo Leite? É uma continuidade do governo Sartori, acho que não teve nenhuma pauta que o Sartori deixou de fazer que o Eduardo não fez. Ainda tem uma continuidade com relação à gestão, consegue dar uma resposta por conta desses benefícios que teve, né, das privatizações que fez, e isso é importante, pagar as contas, equilibrar as contas, mas foi por conta disso. A gente ainda tem um passo grande, que é a retomada do crescimento, do desenvolvimento e a confiança do mercado. Não só do nosso mercado gaúcho, que muitos estão indo embora, como também trazer para cá novos empreendimentos. Eu vi a viagem para a China, a gente torce que parte desses investimentos da China e do Japão venham para o Brasil. O Gabriel também teve aí indo à Índia. É importante abrir o mercado, mas para você fazer isso, você tem que mostrar confiança. Você precisa ter aprovação das licenças, olha, nós estamos aqui tentando aumentar o Porto de Rio Grande para poder fazer essa logística, que é ir carregado de celulose e voltar carregado de madeira, e vai dobrar, porque vão fazer uma fábrica de mais 5 milhões de celulose. Você precisa fazer a dragagem dos rios, que são importantes, custa 10 fazer de caminhão, 7 fazer de trem, e custa 2 fazer de navio, e a gente virou as costas para o setor hidroviário. Isso precisa resolver no Estado. É uma riqueza do Estado. Né? São gargalos. A gente é bom em commodities, então se é bom em commodities, você tem que diminuir aquilo que é seu custo. Se não diminuir, tem que diminuir o custo. Você deixa metade da produção na estrada, perdendo, né, no alto custo que é de fazer de forma rodoviária. E o Estado tem que ser menos arrecadatista. Tudo que a gente leva de proposta para o governo trata como renúncia de receita. Nós estamos tentando fazer a aprovação de um cluster de saúde. A gente está falando de centro de diagnóstico, centro de pesquisa, centro de imagens, laboratórios, universidades, hospitais, tudo num único lugar, trazendo toda essa indústria, né, da saúde, que é o que mais cresce no mundo e se desenvolve. E quando a gente traz essa pauta para o Estado,
a gente tem um olhar de que a gente não pode dar esses estímulos e benefícios para a indústria porque a gente está abrindo, tem renúncia de receita. Mas que renúncia de receita? Nada disso a gente fabrica aqui. Sim, receita que não existe. Você está trazendo uma cadeia nova para você produzir tudo isso. É uma receita que não existe e aí você está dizendo que é renúncia. Então, esse olhar... Você não renuncia o que não tem. Porque você fica olhando lá na pauta que você vai deixar de importar, e aí tem o imposto da importação, mas você tem que lembrar que essa cadeia vem, ela traz um número enorme de sistemistas e emprega muita gente. Então, e é uma indústria de longo prazo. Então, você dá um estímulo por um determinado X de tempo, porque ela não vem só para atender o Brasil, ela vem para atender a Argentina, vem para atender o Uruguai, ela vem para estar aqui nesse núcleo que a 1.200 quilômetros você está de São Paulo, está de Buenos Aires, está de Montevidéu, para atender esse mercado. Prefeito, e para a gente ir fechando, os municípios aqui da região metropolitana estão conseguindo fechar as contas esse final de ano? Graças a Deus, né? A gente teve a última rodada, todos vão fechar as contas. Tiveram que fazer, né, manobras internas no orçamento para acertar. Eu, pessoalmente, em Guaíba, são 20 milhões a menos. A gente esperava ter essa compensação da mesma maneira que teve lá na pandemia. Na pandemia, todos os nossos gastos que a gente teve, perdas de arrecadação que a gente teve, foram, né... O governo federal bancou. O governo federal bancou. A gente esperava que agora com a enchente também ia ter, porque a gente deu desconto de IPTU. A gente teve uma queda enorme de TBI, ninguém mais negocia nada nas áreas atingidas. Você teve o ISS de todas as empresas de serviço que estavam na mancha e que não faturaram nada, restaurantes, hotéis, pequenas indústrias, não faturaram nada. Teve a queda de CMS. E o custo da reconstrução. E o custo da reconstrução. Então, você teve um custo, você teve queda de arrecadação. Nesses encaixes, são 32 milhões em Guaíba. O que me falta na ponta do caixa são 21 milhões. Até agora, né, que sempre se ouviu falar que ia haver essa reposição, não houve. Eu tive que tirar dinheiro do caixa livre, que ia fazer outras ações na cidade, mais rua, mais infraestrutura, para poder fechar esse buraco no orçamento. Então, era importante que tivesse. Mas os prefeitos vão fechar as contas, mas nessa condição. Assim. Podia ter feito muito mais. Né? Dinheiro que ia para outras coisas. E uma mensagem do senhor sobre 2025, o Natal chegando, e os teus desejos aí, como pessoa e como prefeito da nossa Guaíba. Bom, gratidão, né? Primeiro, não tem sucesso no mundo que recompense o fracasso na família. Né? A gente... Não adianta você ter um carro, ter uma casa boa, ter um monte de coisa, não ter uns amigos e não ter família para compartilhar. Então aproveita esse final de ano, fica com a família, fica com a esposa, diz eu te amo, faz a mesma coisa com os filhos, abraça. Aproveita a coisa mais importante que é o que a gente tem, que é a família da gente. E lembra que não tem só a tua família. Tem a família da frente, tem a família do vizinho, tem a da outra rua, tem a da outra rua, tem a do outro bairro, tem a outra cidade. É a palavra linda que se chama, né? Comunidade. Isso, né? A gente vive em comunidade, a gente precisa um dos outros, a enchente mostrou isso, que a gente está aqui, ninguém perguntou de quem estava recebendo 1 quilo de alimento, se ele era muçulmano, se ele era branco, se ele era negro, se ele era homossexual, se ele era da católica, se ele era evangélico, se ele era da Umbanda, ninguém perguntou nada. Recebeu com amor e com carinho. Cuidem da família, fiquem perto de quem vocês amem, porque a gente comemora no Natal o nascimento de Cristo, o nascimento de Jesus. E o lugar que Ele quer nascer é dentro do nosso coração. Então, que Deus abençoe a cada família gaúcha, que Deus abençoe os nossos sonhos. Nunca desistam do sonho de vocês. Olha, eu concorri 5 vezes para esse prefeito. Não sabia disso, fiquei sabendo aqui. Né? Então, agradeço demais a oportunidade de estar aqui, né? E que a gente continue lutando com essa grande família que não tem o direito de falhar, né? Que somos, né, das cidades, né, dos bairros e do estado do Rio Grande do Sul, que é um estado lindo, valente, forte, corajoso, que tem muito na sua história que tirar força para continuar lutando, e é a nossa união, a nossa garra que vai permitir que a gente consiga vencer esses desafios. Eu agradeço a oportunidade. Imagina, nós que agradecemos pela sua visita. Amém para tudo que o senhor disse. Obrigado, prefeito. Amém. Marcelo Maranata de Guaíba. Sabe o que significa Maranata? Não. Maranata. Sei, é uma expressão bíblica, claro, claro. Maranatá. Maran, que é de Jesus, de Messias, e Tá, que ele vem. Então é Jesus vai voltar. Maranata, claro. Maranata, Jesus vai voltar. Na Igreja Católica também, a gente tem Maranata, que são celebrações noturnas, né, da chegada de Jesus. É isso aí. Muito bem, nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana.
Outro olhar. Apresentação Kleber Benvenu.